Olá, boa noite para você que está aqui do outro lado acompanhando toda a programação da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui comigo mais uma vez para ouvir histórias inspiradoras que falam de esperança. Não se esqueça, você é sempre muito bem-vindo aqui junto com a gente. Você também quer ter uma história feliz, mas você acaba não conseguindo? Tem algo tirando o seu sono, a sua paz e te fazendo desistir? A gente aqui da Novo Tempo, a gente acredita no seu final feliz e por isso a gente quer te ajudar a chegar lá. Eu tenho aqui comigo um presente que é gratuito, é a revista Sentimentos, A Ciência do Existir. Essa revista foi escrita por uma neurologista que pode te ajudar a lidar com a ansiedade, com a depressão, traumas e muitos outros temas. Mas você descobre aqui como Deus se importa com você e que Ele tem um plano para a sua vida. Ainda tem muita coisa boa pela frente, tudo isso que você está passando agora vai passar. Então, aceite o nosso presente totalmente gratuito. Você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou você envia uma mensagem agora mesmo no WhatsApp 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você faz o seu contato e aí a gente te atende, tá bom? A história de hoje é da Daiane. Ela desenvolveu diabetes aos 6 anos. Com 22 anos, literalmente da noite para o dia, ela perdeu a visão. A vida dela foi realmente muito diferente a partir disso, né? Mas não significou algo totalmente ruim. A Daiane tem autonomia, fez uma faculdade, hoje é uma voz ativa na luta contra preconceitos e ela vem aqui contar uma história de esperança e uma história de vida nova. Então não perca, a gente faz um intervalinho de 30 segundos e a gente já volta com ela aqui. E a gente já está de volta, a Daiane está conectada aqui já junto comigo. Daiane, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Wagner, tudo bem? Então tá ótimo. Daiane, você é a idealizadora da página De Repente Cega. Esse nome já é bastante sugestivo, fala muito realmente da tua história, porque assim, né, você enxergava até mais ou menos os 23 anos. E foi da noite para o dia, foi de repente que você ficou cega. Você deitou para dormir, aí 40 minutos depois você já não estava enxergando nada. Como é que foi essa experiência? Como é que você acordou e já não conseguia enxergar nada? Hoje eu não consigo colocar em palavras o que eu senti naquele momento. Foi um tanto quanto desesperador, mas conversando com o meu médico e vendo que haveria uma possibilidade de eu voltar a enxergar, eu acho que eu fiquei mais tranquila. Porém, no outro dia, quando eu cheguei no médico, ele falou para mim, olha, você está com muita febre, esse teu quadro clínico não tem como a gente te operar. Então, eu fiquei 7 dias esperando esse quadro clínico passar para eu fazer a cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia e vi que não deu certo, aí sim eu entrei em desespero. Agora, o médico, ele não foi nada simpático com você quando ele te deu o resultado final ali da história, né? Conta isso pra gente. Ele não foi nada simpático, ele falou para mim, olha, a gente fez o que pôde na sua cirurgia, porém a sua vida acabou agora. Não tem mais o que a gente fazer e você vai ficar cega. Gente, um profissional da saúde, sua vida acabou porque você ficou cego. Já está ali carregadíssimo de preconceito. Pelo menos foi uma grande porta de entrada para você entender, depois que você conseguiu, né, ressignificar tudo isso e entender um propósito, mas foi uma tremenda porta de entrada para todo o preconceito que você viria a enfrentar ao longo da sua vida, né? Ele já veio com esses, já digo, 2 pés no peito. Eu fiquei pensando como seria a sociedade, né, para me ver como uma pessoa com deficiência. Foi muito triste, foi muito complicado passar por esse processo. Você diria que você viveu um luto pela sua visão? Sim, eu vivi um luto e eu digo que é muito importante, né, você viver o luto, mesmo que seja de um membro, né? Você tem que viver esse luto para você
entender qual é o verdadeiro sentido. Tem que sofrer, tem que sentir a dor da perda para depois você ressignificar isso e usar isso eu digo, de uma mola, né? Lá do fundo do poço para te dar um impulso para a vida. E o que você acha que é a vida normal, e é vida, diferente do que esse médico te disse, de uma pessoa que não enxerga? O que eu estou querendo dizer é, como você se adaptou a tudo isso? Porque eu acho que quem já nasce, né, sem enxergar nada, por exemplo, sem esse sentido da visão, então a pessoa não tem muito uma inteligência visual, né? Ela enxerga, acho que enxergar não é a melhor palavra, ela sente o mundo através de outros sentidos. Agora, no teu caso, que até os 23 anos você enxergava, dormiu, não enxergou mais, o visual ainda é uma coisa que é muito forte dentro de você, você imagina imagens que você não consegue ver. Como é que você aprendeu a viver sem enxergar? Na verdade, não existe uma vida normal, né? Existe uma vida com a deficiência ou uma vida sem a deficiência. Hoje, com a deficiência, eu acredito que, por eu já ter enxergado, torna-se um pouco mais fácil quando a pessoa me diz, é azul, eu consigo saber o que é azul. Quando me diz que a terra é marrom, a grama é verde, né? A localização me ajuda bastante, a memória visual me ajuda bastante. Porém, quem nasceu cego não tem nada disso. Então, eu acredito que a pessoa que já tenha nascido com a deficiência, ele se joga mais para o mundo. Ele não tem medo de viver, tanto quanto a pessoa que perde a visão, né? Eu, por exemplo, no começo tinha muito medo de andar sozinha. Como que ia ser? Nossa, eu não estou vendo, eu não sei se vai ter um buraco na minha frente. Então, eu acho que a pessoa que nasce, ela se joga mais. Porém, a pessoa que fica cega, ela tem essa memória visual que ajuda bastante. Por exemplo, a gente se conheceu, a gente está se falando hoje pela primeira vez. A minha voz é suficiente para você... como é que eu digo isso? Para você ficar tranquila, conversar comigo e me estabelecer ali como um ser humano? Ou você fica pensando, como será que ele é? Para você poder criar esse diálogo e ter, sabe, uma intimidade e a gente conseguir conversar. Como é que isso funciona na sua cabeça? Quando eu fiquei cega, eu fui trabalhar numa empresa que tinha 700 funcionários. E eu ficava querendo imaginar todos eles. Até que eu decidi não querer imaginar ninguém. Porque imagine, cada um que você conhece, você querer imaginar, será que é magro? Será que é gordo? Será que tem cabelo? Será que é loiro? Então, eu não tenho mais essa vontade de querer saber como é a pessoa. Mas pela sua voz, eu consigo entender que você é uma pessoa gente boa, uma pessoa super bem-humorada, uma pessoa que, né, tem uma fácil comunicação. Isso tudo a gente consegue perceber através da voz. E eu tenho mais ou menos 1,90 m de altura, eu sou super rato de academia, Mentira! Querendo me aproveitar aqui da situação, né? Oi? Quem engana cego não vai pro céu, hein? É verdade. Não, o pior é que já deu, logo que começa a falar, já dá a perceber, tá se aproveitando da situação, né? Mas eu acho interessante, mas brincadeiras à parte, acho interessante isso, né? Não ficar apegado a desenvolver como é essa imagem, porque não vai fazer tanto sentido para você, né? Existem outras coisas e os outros sentidos que acabam se aguçando e você vai viver a sua vida a partir desses outros sentidos. Exatamente. Existe uma supercompensação, né? Quando você perde um sentido, o outro ele acaba ficando mais compensado. Eu gosto muito de saber como a pessoa está vestida. Eu sou muito curiosa. Depois que eu fiquei cega, eu fiquei com essa curiosidade. Saber, a minha bolsa é bonita, então eu quero ver a bolsa. Né? Esse tipo de curiosidade, cheiro me chama muita atenção. O gosto da comida ficou mais aguçado, assim, sabe? O sabor ficou mais aguçado. Então, esse tipo de curiosidade eu tenho. Agora, se eu for ficar tentando imaginar como é as pessoas... É muita pessoa para pouco tempo para imaginar. Com certeza. Então eu tô com uma calça marrom aqui, um sapato marrom também, e uma camiseta branca. Como que diretora, que blusa é essa que eu tô aqui? Eu tô com uma jaqueta caqui, diretora está me ajudando aqui. Uma jaqueta caqui, caqui bem clarinha. Tá bonitão. Tô todo arrumado aqui para nossa conversa. Ô Daiane, você comenta, inclusive... até de uma forma bem humorada hoje, uma situação, mas eu imagino que foi tremendamente caótica.
Porque assim, você não estava ainda completamente dona dessa situação, vivendo esse momento de luto, tentando se adaptar a essa nova realidade. E eu imagino que as coisas estavam muito difíceis, inclusive na sua casa. E o teu marido, numa medida educativa, ele saiu de casa e te deixou sozinha. Como é que foi isso, Que gente? legal! Super bacana, né? É porque... Aham. Mas, assim, de certo modo, Wagner, eu digo que foi muito importante esse processo. Por quê? Eu não aceitava a minha cegueira, eu tinha um filho de 1 ano e meio, eu tinha uma filha de 7 anos, cega, sem saber fazer absolutamente nada, né? Eu estava ali inerte, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E ele tentava me ajudar de todas as maneiras, vamos procurar um instituto, vamos fazer alguma coisa. E não, eu só queria ficar naquela cama jogada. E ele falou, olha, daí eu tentei de todas as maneiras, né? Eu não sei mais como que eu posso te ajudar, então a única coisa que eu tenho para fazer é... Vou embora e pronto. Mas foi bem nesse sentido, assim, de ir para ver se eu não acordava para a vida. E eu sempre digo que foi a melhor coisa que ele fez, porque assim eu pude prestar atenção ao meu torno, ao meu redor, né? Sem a ajuda dele. Como que eu ia viver daquela maneira? E depois disso eu fui atrás de ajuda, fui atrás de psicólogo, fui atrás do Instituto Paranense de Cegos, né? O apoio da família nesse momento foi muito importante. Claro que ele voltou, foi só uma semana para me dar uma sacudida mesmo, que às vezes a gente precisa, né? Ó, acorda para a vida que não é do jeito que você está pensando. E a partir desse momento eu tinha 2 escolhas: ou viver uma nova vida e fazer uma nova história, ou me entregar. E eu resolvi fazer uma nova história e tô aqui conversando com você agora. Não, meu filho estava na fralda, você pensa, eu tinha acabado de ficar cega. E a criança na fralda, o que eu faço? Eu não tinha o que fazer. Então, assim, ele foi e deixou elas mesmo para eu acordar para a vida. Meu pai do céu. E acordou mesmo, né? É aquela história de quer ensinar a nadar, joga no rio. Foi o que ele fez. Isso! Foi mais ou menos isso. Ô, Daiane, como é que foi a adaptação das crianças com relação à tua adaptação? Porque, ok, eu imagino que esse bebê, né, 1 ano e meio, então, né, não tem nenhuma memória da mãe enxergando. Agora, uma criança já de 7 anos, como é que foi a reação ao saber que a mãe não enxergava mais, o cuidado ali já acontecendo de uma outra forma? Como é que foi a adaptação das crianças? Foi uma fase bem difícil, Wagner, aqui em casa. O João Vitor, com 1 ano e meio, ele não tem memória nenhuma da mãe enxergando. Tanto que quando as pessoas falam, mas a tua mãe já era cega quando você nasceu, ele meio que fica, não, ela enxergava, mas ele não lembra, né, da mãe enxergando, ele não tem essa memória visual. Porém, a Maiane, como ela já estava com 7 anos, foi uma fase muito complicada. Hoje minha mãe enxerga, amanhã minha mãe não enxerga mais. Como assim? Né? Como é que eu vou colocar isso dentro da cabeça de uma criança? Então, a gente foi para psicólogo, foi um processo bem difícil, foi um movimento assim, da escola, da família, para a gente conseguir fazer com que ela entendesse que a partir daquele momento a nossa vida teria que ser de uma outra maneira. Eu lembro muito que ela gostava de pintar comigo. Eu comprava aqueles caderninhos assim que já tinha desenho, a gente ficava horas e horas pintando. E ela, mãe, vem pintar comigo. E eu tentando me fazer, né, de vidente ali, porque quem enxerga é evidente, né? Tentando me fazer de vidente. E ela, mãe, mas você tá pintando para fora. Eu falei, pois é, filha, não adianta. A mãe não enxerga, né? Vamos conversar, vamos ver como que vai fazer. E foi um processo bem difícil. Ela parava no meio do caminho e eu esbarrava nela. Deixava o sapato no meio do caminho e eu tropeçava. Aí a gente, né, preferiu mesmo pedir o apoio de um psicólogo, de alguém, um profissional que soubesse nos ajudar nessa situação. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu contornar e deu tudo certo. Muito bom. A gente vai falar mais sobre essa adaptação e essa autonomia total, né, que a Daiane conseguiu adquirir. A gente faz só um intervalinho rápido aqui e a gente volta já. Já de volta aqui o Identidade, a gente está recebendo a Daiane, que por uma questão de doença, né, questão da diabetes, ela foi dormir enxergando aos 23 anos de idade, prestes a completar 23 anos de idade, 40 minutos depois acordou e não enxergava mais. Tentou várias coisas, mas a visão não voltou e ela teve que se adaptar a isso, teve que aprender a viver com a deficiência visual. Passou por um momento forte de depressão, inclusive. O marido, numa medida educativa, saiu de casa e deixou ela ali sozinha para ela aprender a se virar. E você aprendeu, né, Daiane? Eu tive, né, literalmente que me virar. Eu não
tinha outra escolha. Tive que me virar e aprender e deu tudo certo. Como é que foi ganhar essa autonomia? O que que você aprendeu a fazer primeiro? O que que você teve mais dificuldade? O que que foi mais fácil? O meu problema, assim, quando eu fiquei cega, eu não gostava de depender das outras pessoas. Eu queria minha autonomia realmente, né? Então, eu fui já de começo procurar o Instituto Paranaense de Cegos aqui em Curitiba para aprender a andar, porque o cego ele, né, acaba ficando estático ali, não consegue nem para frente nem para trás. Como que faz? Como que vai andar na rua? E eu tinha muito essa dúvida. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi orientação e mobilidade, para aprender a andar com a bengala. Assim, eu já tinha a minha autonomia, já podia ir e vir sozinha. Logo depois eu fiz, chama-se AVA, Atividade da Vida Autônoma, porque eu sabia cozinhar enxergando, né? E como que faz para cozinhar sem enxergar? Então, eu fiz essas aulas lá no Instituto também, para poder cozinhar, para saber como, né, você faz para passar uma vassoura, porque tudo você fazendo enxergando é de uma maneira, sem enxergar é de outra. Depois eu fui aprender o braille, eu tive muita dificuldade com o braille, por eu ser diabética, as pontas dos meus dedos não são tão sensíveis. Então, eu optei mais em ficar com a informática, né? A informática para a pessoa com deficiência visual é a melhor coisa do mundo. Então, eu fiz a informática e depois disso tudo me reabilitei e fui procurar um cão-guia. Até antes da gente falar do cão-guia, que foi, assim, a última alternativa, né? Tem 5 anos só que você tem o teu cachorro te ajudando, mas é que ele chama Amorim, inclusive, né? Isso, Amorim. Então, antes da gente falar propriamente do Amorim, até para servir de um alerta aqui, a gente sabe que a diabetes pode ter várias consequências, né? Pode trazer várias consequências. Mas essa história de você ter perdido a visão, ela poderia ter sido evitada de alguma forma? Eu acredito que tudo aquilo que acontece com a gente está escrito, né? Mas eu acho que eu poderia ter retardado um pouco o acontecimento. Eu tive uma gestação aos 15 anos, que foi muito complicada, que mexeu muito com a minha glicemia, né? Eu estava na transição de hormônios, né, de criança para adolescência, e mais os hormônios da gestação. Então, foi bem difícil controlar a glicemia nesse momento. O meu ginecologista falou, Dai, para você engravidar de volta é daqui 10 anos e olhe lá com muita glicemia controlada. E a Daiane fez o quê? Engravidou depois de 5 anos de volta. Então, a gestação complica bastante, o mau controle complicou também e fez com que, né, a diabetes é uma doença silenciosa e isso acaba complicando para que a gente veja que a glicemia está alta ou que a glicemia está baixa e que os órgãos estão sendo afetados. Então, tem que cuidar. Excelente. Você, então, conseguiu o Amorim. Como o Amorim te ajuda? Como a sua vida foi facilitada aí com a presença do Amorim? E, ao mesmo tempo, quais são os preconceitos que agora você não enfrenta sozinha, mas por ter um cachorro junto com você, também tem uma dificuldade aí diante da sociedade não preparada para entender alguém com uma necessidade por conta de uma deficiência? O Amorim, ele veio para somar na minha vida, né? Como você disse, há 5 anos eu fui atrás de um cão-guia. Eu queria mais autonomia. O cão-guia, ele traz mais autonomia, traz mais qualidade de vida. Com a bengala, a gente anda um pouco mais devagar. Com o cão, você já tem uma passada mais rápida. Eu tenho muita confiança nele, né? Eu digo que, literalmente, ele é os meus olhos em 4 patas. Então, ele me abre o caminho e eu vou sem medo. A gente passa por obstáculos sem ver. É uma outra vida o cão-guia, né? Eu sou suspeita porque eu amo ele de paixão, então eu sou bem suspeita para falar dele. Né, quando eu fui receber o cão, ninguém me contou de tudo que eu poderia passar, né? Nessa questão do preconceito. Eu já fui barrada em supermercado, eu já fui barrada em um motorista de aplicativo que acabou me empurrando para fora do carro. Eu já passei por várias Te situações. empurrando para fora do carro? Sim, foi uma situação bem complicada aqui em Curitiba que aconteceu. Até acabou né, tendo bastante mídia aqui, porque ele me empurrou para fora do carro, falando que ele não era obrigado a levar cão-guia, que o carro era, né? Normalmente os motoristas falam isso: o carro é meu, é particular, eu não sou obrigada a levar cadeira de roda e nem cão-guia. Então foi bem complicado, eu acabei processando o motorista, né? Porque eu me senti muito constrangida com toda aquela situação. Ele acabou chamando outros motoristas para me amedrontar, foi uma situação bem complicada. E quando eu fui receber o Amorim, ninguém me contou que podia acontecer tudo isso, né? Tava mil maravilhas. Mas a gente vai aprendendo a lidar e lutando, né? Eu, como ativista da causa da pessoa com deficiência, eu luto muito pelos nossos deveres serem cumpridos, né? A sociedade tem que nos ver como pessoas antes da deficiência.
E só deixando claro, né, é lei que o cão-guia deve ser aceito em todos os lugares por onde a pessoa que precisa dele vai entrar. Então, não existe isso dele não pode entrar, o carro é meu, é lei, né? Se o profissional está se dispondo a transportar seres humanos, ele tem que entender que alguns desses seres humanos precisam transportar junto o cachorro, o cão-guia. Tem um nome, né? Porque não é só cão-guia. Cão-guia, é cão-guia, só cão-guia. É porque não tem o cachorro. Chama cão-guia também, por exemplo, o cachorro que está ali com a pessoa que tem uma diabetes e o cachorro já consegue avisar se a pessoa vai entrar numa crise. Não tem isso também, que é uma coisa legal? Não, esse chama-se cão de assistência. Cão de assistência. Daí é para pessoa que tem autismo, para pessoa, né, diabética, enfim, daí é um cão de assistência. O cão que guia as pessoas com deficiência visual é o só cão-guia mesmo. Agora, você falou, né, que você como uma pessoa que se tornou uma voz falando sobre esse assunto, como foi sair de, bom, minha vida acabou porque eu não enxergo mais, vou ficar aqui nessa cama, para alguém que levanta a voz para ajudar outras pessoas a entenderem a sua realidade e terem uma vida melhor? É bem isso que você falou, né? Você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça. Depois que eu me reabilitei, eu falei, gente, tá tudo errado. As pessoas não nos respeitam, as pessoas não nos olham como pessoas, elas nos olham só pela deficiência. Falei, alguma coisa precisa ser feita. E eu demorei até para fazer esse projeto. Mas assim que o De Repente Cega nasceu, eu ocupei o meu lugar de voz, sabe? Meu lugar de fala, de poder mostrar para as pessoas que nós somos, né, as pessoas com deficiência são protagonistas das suas histórias, que não precisam nos olhar com dó, com piedade, com coitadismo, como vítimas. Nós podemos ter uma vida tranquila, podemos ir e vir sem depender de ninguém. Então, por isso que eu fiz esse projeto, por isso que eu criei voz para fazer com que as pessoas que se tornam pessoas com deficiência ou as pessoas que nascem com a deficiência entendam que elas têm um lugar delas, que elas não precisam ficar trancadas dentro de casa com medo da sociedade, né? Com medo dessa opressão da sociedade. Hoje, graças a Deus, as coisas já estão melhores, as sociedades já conseguem nos olhar um pouquinho, bem pouquinho assim, né? Como pessoas, como trabalhadores, como mães de família, como autônomos. Mas enquanto a gente ficar trancado em casa e não mostrar, realmente vai ficar difícil para a sociedade entender o nosso lugar. Por isso que eu criei o De Repente Cega e trouxe voz para todas essas pessoas. E é um trabalho, eu imagino que contínuo, não só para as pessoas, como até para você mesma. Porque por mais que você tenha atingido uma maturidade nesse assunto, você tenha atingido a reabilitação da tua vida, né? Você usou essa palavra. O mundo, ele não está preparado ainda 100% ou muito longe desse 100% para viver com pessoas com deficiência, seja ela qual for. Você falou, né, em algum momento aqui, que não existe vida normal. Existe vida com deficiência, vida sem deficiência. Mas em alguns momentos você mesma tem que lutar contra pensamentos seus e te trazer de volta para um caminho e continuar se ajudando e ajudando as pessoas. Sim, eu até falo que o De Repente Cega às vezes é muito mais para mim do que para as pessoas, né? Eu fui procurar um trabalho e não consegui. Poxa vida, não consegui porque eu sou deficiente, porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? E daí eu volto para a minha realidade e falo não, né? É a empresa que não está preparada para colocar uma pessoa com deficiência para trabalhar. Eu sei da minha capacidade, eu sei do meu certificado, eu sei que eu posso. Então eu uso muito isso no De Repente Cega para me, não seria nem autoafirmar, mas para eu conseguir ver que eu posso, que as pessoas podem, porque infelizmente a sociedade ela coloca um rótulo na gente que a gente não consegue, que as pessoas com deficiência não podem, né? Então eu uso muito De Repente Cega para mim e para as pessoas para voltar mesmo nesse lugar de que, olha, mesmo com a deficiência, nós somos pessoas, nós temos graduação, nós podemos trabalhar, nós podemos ir e vir. Então eu uso muito nisso para mim mesmo, para na hora que eu coloco a minha cabeça no travesseiro e falo, Dai do céu, olha o que você está fazendo, você pode, você consegue, então vamos. Excelente, Dai. Parabéns pela sua força, por ser essa voz tão importante numa sociedade que precisa tanto aprender o respeito e a convivência
com todas as pessoas. Muito obrigado pela sua participação aqui e todo sucesso do mundo e bênçãos de Deus para você. Obrigada, eu que agradeço. Um super beijo para todos. Olha só, ficamos por aqui. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite com mais uma linda história para você. Tô te esperando aqui. Até lá, tchau, tchau.